Exercício número 1 da aula 68 do terceiro ano do ensino médio. Determine o módulo do número complexo z igual a 3 menos 2i. Antes de a gente compreender o que significa o módulo, nós precisamos relembrar um pouquinho de como nós representamos um número complexo no plano. Primeiro, o número complexo nós não representamos no plano cartesiano, nós representamos no plano de Argand-Gauss. Vamos fazer um esboço dele aqui. Esse plano também tem dois eixos, tá? Só que esses dois eixos, eles recebem nomes diferentes. Esse aqui, o horizontal, é o eixo real, e o vertical é o eixo imaginário, tá? Ele se encontra exatamente no ponto zero. Outra coisa que nós precisamos relembrar é, de maneira geral, como que a gente faz para representar um número complexo? Ele tem um A, que representa a parte real, e um B, que representa a parte imaginária. Certo? Então, esse A representa a parte real e esse B representa a parte imaginária. Se nós olharmos aqui para o nosso número, nós vamos ver que o A é o número 3 e o B é o número negativo 2. Tá? Então, vamos representar esse ponto só para a gente observar como é que fica? Então, aqui, ó, a parte real é 3 e a parte imaginária aqui para baixo. Então, é negativo 2. Esses aqui, essa ligação, formam um pontinho. Ok? Agora, veja bem, o que significa, então, o módulo? O módulo, gente, é a distância do centro do plano até esse pontinho de ligação aqui entre os valores. Tá? Então, nós estamos, na verdade, descobrindo qual é esta distância em vermelho aqui. Para descobrir essa distância, existe uma formulazinha, tá? O módulo de z, que é justamente essa distância em vermelho, é igual a raiz quadrada da parte real elevado ao quadrado mais a parte imaginária elevado ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual. Quanto vale o A? O A vale 3. Então, eu tenho um 3 elevado ao quadrado mais... Quanto vale o B? Menos 2, também elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Vou puxar aqui para continuar a nossa conta, tá? Então, o módulo desse número complexo z vai ser igual. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. Mais esse menos 2 elevado ao quadrado. É menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo desse número complexo vai ser igual. 9 mais 4 vai dar 13. Raiz quadrada de 13. Significa que essa distância aqui é exatamente raiz quadrada de 13. Pronto. Resolvemos o nosso probleminha. No exercício número 2 da aula 68, nós vamos descobrir qual é o argumento do número complexo z igual a 1 mais raiz de 3i. O que significa argumento? Primeiro, vamos fazer um esboço aqui do plano que representa um número complexo, que é o chamado plano de Argand-Gauss, tá? Em que esse eixo horizontal é o eixo que nós representamos a parte real e o eixo vertical é a parte imaginária, tá? Relembrando que um número complexo ele é representado com A para a parte real e com o B
como sendo a parte imaginária. Então, se eu olhar esse número, eu vou ver que o A vale 1 e o B vale raiz quadrada de 3. Se eu fosse representar esse número aqui de maneira bem simples, aí, bem visível, eu teria a parte real que vale 1 e a parte imaginária aqui que vale raiz quadrada de 3. E essa é a ligação que nós fizemos entre os pontos. Tá? A distância entre esse ponto e a origem do plano Argand-Gauss nós chamamos de módulo. Certo? Nós chamamos de módulo isso aqui. Agora, o que significa o argumento? Gente, o argumento nada mais é do que o ângulo que está sendo formado entre o eixo real e esse valor aqui do módulo. Essa reta, esse segmento de reta que vai do centro do plano até o determinado ponto. É isso que significa o argumento. É o ângulo que está sendo formado aqui entre o eixo real e esse segmento em verde que nós fizemos. Ok? Mas afinal, como é que nós vamos descobrir qual é este ângulo? Quero que vocês percebam aqui o que significa esse A igual a 1. Esse A igual a 1 significa esta distância aqui, ó. Então, esse valor aqui é A. E esta distância aqui é o valor de B. Percebam que o que acontece aqui? Nós formamos um triângulo e esse é um triângulo retângulo entre A, B e o módulo do número, certo? Para descobrir esse ângulo, nós vamos usar as razões trigonométricas, seno e cosseno. Então, veja bem, qual é o seno desse ângulo? O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é o B, dividido pelo módulo do número. E a outra razão é o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, representado por A, dividido pelo módulo deste número. Certo? Eu sei o valor de A, sei o valor de B, mas eu não sei o valor do módulo. Então, é isso que eu vou calcular agora. Nós vimos no exercício anterior que o módulo do número complexo é a raiz quadrada do valor real ao quadrado mais o valor imaginário ao quadrado. Então, esse módulo de Z vai ser igual. Qual é a parte real? 1 elevado ao quadrado. Mais, qual é a parte imaginária? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo desse número vai ser igual. 1 ao quadrado é 1. Agora, quanto é raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado? É raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso que eu digo assim, quando eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, eles se anulam e sobra só o que está aqui dentro, né? O radicando. Então, mais 3. Tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo do número vai ser raiz quadrada de 4, que o módulo desse número vai ser igual a 2. Pronto, achei o valor, bem simples, bem tranquilo. Agora vou substituir lá nas razões. Então, vamos lá. O seno desse ângulo vai ser igual a B, que é a raiz quadrada de 3, dividido por 2. O cosseno desse ângulo vai ser o A, que vale 1, dividido por 2. E agora vem a ideia do argumento. O argumento é um ângulo. Eu pergunto,
qual é o ângulo que o seno é raiz quadrada de 3 sobre 2 e o cosseno é 1/2? É 60 graus. E aí nós encontramos então o valor do argumento.